Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de setembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2068. Tem 7 páginas, 63 logias e 26 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 15 máximos. O tema, síndrome da pressa. A especialidade é a parapatologia. Quem defende aqui as 7 páginas é o professor Pedro, que está ali muito bem assessorado, você sabe. Esse é veterano, esse aí não precisa de pedir nada, você já sabe como é que faz. Mas, definição. A síndrome da pressa é o estado nosológico caracterizado pelo conjunto de sinais e sintomas holossomáticos da consim, homem-mulher, manifestando-se de maneira apressada, precipitada, afobada, assodada, impontual, irrefletida e incauta quanto à auto-organizaciologia, sendo resultante do ritmo frenético cotidiano imposto pelo modus vivendi da socin odierna patológica. Agora, nós temos aqui a supervalorização doentia do tempo, o antidiscernimento no emprego cronológico, o fato de não ter tempo para nada, o ato de fazer várias coisas ao mesmo tempo, os passos apressados, a pressa perversora, o ato de querer sempre retorno rápido, o estado de constante hiperalerta psicofísico. Eu li apenas um pedacinho. A surdez frente à sinalética energética pessoal, o ato de não ter ouvidos à multidimensionalidade, a sobrecarga holossomática, a fuga das autorresponsabilidades intermissivas, e por aí vai. Eu li apenas um pedaço. Agora, nós temos aqui, na argumentologia, tem a parte dos sintomas, com 18 tipos exemplificativos da síndrome. E depois nós temos ainda as consequências com 6 tipos abaixo da situação. E ele dá aqui, listado em ordem alfabética, a fim de auxiliar no diagnóstico e tratamento de tal entidade. E depois tem a anti-assistencialidade, que mostra também 10 conceitos aqui sobre o diagnóstico pessoal da condição. Agora, na remissiologia, nós destacamos ansiedade omissiva, impaciência disfuncional, intempestividade, propósito ansiolítico e senso de urgência. Frase enfática. Paradoxalmente, as consciências portadoras crônicas da síndrome da pressa ainda não manifestam a condição homeostática e evoluída da aceleração da história pessoal lúcida. Fato é fato. Agora, eu quero lembrar ainda a questionologia. Você ainda manifesta sintomas da síndrome da pressa? Por qual motivo? Quais têm sido as medidas terapêuticas adotadas visando a superação de tal neo-enfermidade ectópica? A bibliografia tem 10 fontes diferentes, vale a pena ver. Agora, os questionamentos. Qual a raiz que prende a pessoa a ter uma característica, como característica, de distimia? Estou fazendo a autopesquisa, mas tenho dificuldade de identificar por quê. Comecei a apresentar esta característica, mas sei que vem desde a infância. O que posso fazer prioritariamente para superar esse trafar? Claro que seria bom você dar o seu toque aí sobre o assunto de distimia. Eu acho que vale a pena você procurar ajuda técnica, profissional. Não sei onde você mora, mas ou do processo de psiquiatria, ou se você puder também ver a abordagem da consciencioterapia. Porque normalmente é uma entidade nosológica complexa. Ela tem várias raízes, precisava ver o seu caso.
E enquanto isso, vale a pena você tentar superar essa condição, interagindo com outras pessoas, priorizando o processo de bom humor, avaliando o seu bom humor, ver aquilo que te traz melhores condições em termos de humor, para você ir superando. Mas eu acho que vale a pena você procurar uma ajuda técnica e não subestimar esse diagnóstico. Já tive mais facilidade de projeção, porém, ultimamente, tenho tido dificuldades. Notei que foi quando comecei a tomar medicamentos para depressão, principalmente para dormir. Os remédios influenciam nas projeções? Sim. Não há dúvida, pode ter sido isso, sim. O meu filho tem tido crises de raiva quando algo sai errado para ele. Chega a vir em cima de mim querendo me agredir. Já encaminhei para um psicólogo. Estou pensando em procurar o mesmo psicólogo dele para ter sessões também, pois ando com medo dele ter outra crise e não saber como agir. Estou angustiada com isso. O senhor percebe se existe assédio nesse caso? Na cara, você quer falar? Acho que sim, precisa também procurar a causa disso. Muitas vezes é alguma influência de ou amizades, ou processo às vezes de videogame, de internet. Pegando um gancho com o nosso verbete, muitas vezes essa aceleração do modus vivendi atual, às vezes as pessoas querem retorno muito rápido, e os adolescentes entram nisso e ficam impacientes. E aí começam a manifestar essa raiva. Então era bom procurar a causa disso juntamente com esse tratamento que está sendo feito. Professor, acho muito bom ser intermissivista. Não fumo, estudei física nuclear na faculdade e teoria da relatividade por conta própria. O senhor disse que poderia prestar assistência escrevendo algum livro inédito. Gostaria muito de atingir a projeção consciente para assistir e para contatar alguma consciente cientista para me auxiliar e escrever um livro, explicando de que partículas elementares é constituído o psicossoma, mental soma, energia imanente e outros elementos extrafísicos. Existe algo errado nisso? Poderia me ajudar? De que modo? Esse aqui é aquele meu amigo que eu falei que ele é da mesma laia. Quer dizer, sobre essa aspecto, é a mesma laia nossa, né? Porque ele é intermissivista, não tem jeito de ele fugir disso. Ele agora já está assumindo. Agora, seria bom você ler os livros do professor Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães Andrade. Que ele era muito preocupado com tudo isso que você está falando, as partículas elementares, para provar, etc. Eu não perco muito tempo com isso, não. Eu deixo que a ciência convencional estude o processo, que é um problema da eletronáutica. Mas os livros do Hernani, meu amigo, durante mais de 50 anos, ele já dessomou. Então ele pode te ajudar nessas questões. Ele é que estudava muito a questão do psicossoma como sendo o orientador. É um modelo organizador do corpo, é assim que ele gostava de falar. De modo que Hernani Guimarães Andrade, tá certo? Você que gosta de estudar, que é nosso amigo e é da mesma turma, está na hora. Ele agora já admite, é da mesma turma. Entrou na... Conheci a Conscienciologia por meio de um amigo e ainda sei muito pouco. Tenho me dedicado ao estudo espírita kardecista e luto contra a depressão e a ansiedade há alguns anos. Gostaria de esclarecer certas dúvidas pessoais sobre alguma experiência que venho enfrentando. Lembrando que sou leiga no assunto. Por favor, preciso de alguma explicação mais simplificada. Antes de dormir, quando oro ou faço algum relaxamento corporal e mental, sinto medo repentino e muito frio nos braços, aperto no coração e pânico. Gostaria de saber se existe alguma explicação do do ponto de vista espiritual para isso, ou é apenas biológica, assim do pânico, por exemplo. Não, isso é assédio. Você tem assédio, você tem que trabalhar com as energias de estado vibracional para você melhorar. Procura alguém aí que mexa com isso, ou entre em contato com a turma de São Paulo, que eles te dão lá indicação, inclusive livro, para você saber dominar o estado vibracional. Você vai superar isso tudo. Vamos iniciar o CIP, Curso Integrado de Projeciologia, na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, no próximo sábado, 1º de outubro. Isso representa a retomada de trabalho que ocorreu entre 95 e 98, quando estavam por aqui o César Cordioli, o Ivo Valente, o Sandro Batistella, entre outros. Gostaria do senhor algumas dicas, pois pretendemos que esse movimento ganhe força cada vez mais e desperte mais voluntários e intermissivistas de nossa região. Isso é de Tubarão,
Santa Catarina, que é a turma lá. Realmente, em 95, 98, eles andaram trabalhando muito lá, depois sumiram. Olha, o problema é você achar pessoas que estejam interessadas no assunto e dê serviço que elas possam ver que estão rendendo com o trabalho. Isso vai ser importante. Eu quero agradecer aqui a nossa amiga Maria Abigail, que me mandou um convite aqui da posse da diretoria, sabe, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, lá em Curitiba. Vai ser no dia 30, agora, depois de amanhã. Então, vai ser eleito lá o Edson Luiz Campagnolo. Agora, a nossa Maria Abigail, ela é do Conselho Fiscal Efetivo aí do Estado. E ela está lá. O convite é muito bacana. Se alguém fosse para lá, era o caso de levar esse convite e representar a gente. Você não sabe ninguém que vai para Curitiba até amanhã, não, né? É? Você sabe quem é? Então dá para ele, fala para representar a gente nisso aqui, que isso aqui é coisa do Estado. Estão me convidando pessoalmente, seria bom de chegar lá e falar, ó, estou representando aí a turma lá, sabe, de Foz do Iguaçu. Agora, gente, eu queria falar com vocês na minha prestação de serviço. Hoje eu ganhei 3 livros, todos eles em inglês. Um deles, quem me mandou foi o Nelson Abreu. Está aqui com a dedicatória da Brenda Juni. Brenda Juni é minha amiga de 30 anos dentro da parapsicologia. Ela é a mesma, é a senhora do Robert Jung. É aquele que trabalhou demais, é um dos maiores cientistas que tem, que já mexeu com o processo de parapsicologia. Lançaram esse livro agora, A Consciência e a Fonte da Realidade. Sabe? Source. Aí no caso seria mais ou menos fonte. Agora, de Pir Odyssey, quer dizer, Odisseia da Pera, que eles querem dizer que é o tipo de... a hipótese que eles têm aqui. O livro é impressionante, matéria de dados aí, tem quase 400 páginas, e tudo dentro do processo da eletronáutica, mas visando a parapsicologia. Hein? Pois é, seria bom ele ver esse livro, depois ele passa aí para você. Agora, outra coisa, outro livro aqui. Arte e Medicina, Interfaces de uma Profissão, do André Mota, que escreveu isso aqui. Agora, do Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é a USP. Esse livro é impressionante. Você conhece ele? Eu vou te passar para você ver. Isso aqui é precioso. E agora, tem um aqui que é piradíssimo. É o livro mais pirado que eu vi esse ano, até o momento. Eu já tinha ouvido falar nele, mas não conhecia. Esse aqui foi publicado em 2006. Isso aqui é o seguinte, eu vou ler só em inglês, tudo que eu ler, tá certo? Welcome to Jesus' Land, formerly the United States of America. Shocking tales of depravity, sex and sin. Agora, só para vocês verem uma coisa. Inês Watkins 82 is touched by the angel. He calls the police. Estou lendo só em inglês. Eu não vou traduzir não por causa de vocês. Free shampoo, head and wing sample. Angelic anti-dandruff. Você sabe o que é isso, né? Para os anjos, isso aqui é um shampoo que serve para os cabelos e para as asas dos anjos. Tudo é na base da gozação, mas de uma maneira impressionante. Windows are given permission to almost masturbate. Lovely funeral ruined by unsaved corpse. Christian ladies go undercover for Jesus at Des Moines Sex Club. E por aí vai, mas é um monte de coisa nesse sentido. Farmer use menstruating women to fertilize crops. Agora, ó, tudo tem foto. A maioria das coisas que tem aqui. Esse livro aqui, para aqueles viciados fanáticos dos Estados Unidos, deve ser uma loucura.
Eles devem cuspir no livro. E outra coisa, foi publicado. Olha a capa do livro. Eu passo em suas mãos e cuidado com o livro, tá certo? Agora, ó, dá lá para o nosso pesquisador. Isso aí é interessante. Esse casal é muito meu amigo. Conheço há mais de 30 anos. É lá de... Você vai ver de onde eles são. É onde eu estive lá fazendo pesquisa, mexi com essas coisas todas, com luzes, esse processo, com computador, sabe? Qual que é o local mais importante dos Estados Unidos? Eu não estou falando MIT, não, eu estou falando outra coisa. Bom, o Dr. Jan, ele esteve em Princeton University, acho que ele saiu da universidade, se aposentou, e ele continuou com o instituto da casa dele, pelo que eu entendi. Ele agora, aí 30 anos. Estou falando também do meu amigo, outro lá, que é pesquisador também, o Rim. Está falando dele aí. Agora, professor, pelo então, visto... de coisa, o livro é muito sério. Mas acho que depois de 30 anos de pesquisa, eles não conseguiram levantar dados para... Eu falei isso tudo com a Brenda. Eu expliquei isso tudo lá. E só. Qual foi o erro deles? Eu estive lá algumas vezes com eles, sabe como é que é? Na sua opinião... O erro maior é o dinheiro dos Estados Unidos e os judeus do Pentágono. Eles não deixam essas coisas caminharem. Não dá. Tem muita coisa para falar. Inclusive esse negócio de ufologia, tem muita coisa séria que devia ser explorada. E eles não levam a sério. Agora, são os judeus. Quem manda lá são os judeus. O dinheiro, aquele negócio todo, não pode ir, né? A tradição. Professor, na sua opinião, o que tem para ser explorado em termos de ufologia? Ufologia é estudar esses casos das pessoas que têm essas energias, que eles se enrolam com a energia que eles recebem desse povo. Então, se de ver o que tem de normal nisso. A primeira coisa é ver aquele filme, Segredo do Céu. Isso aí tem por aí, O Segredo do Céu, que é casos autênticos que aconteceu com a turma que estava dentro de uma van. E aconteceu o diabo com eles, lá nos Estados Unidos. E tem tudo comprovado, por isso que fizeram o filme. Mas o que foi que eles deixaram de pista, além da opinião pessoal, da experiência pessoal relatada, relato pessoal das pessoas que participaram? Não, tem muita coisa disso que é real, isso tudo tem. Eu estudei uma mulher e depois de 4 anos eu vi. A primeira vez que eu a vi, se sentia energia nela com 4 metros de distância da cabeça. Depois de 4 anos, só tinha a energia perto da cabeça dela. Como é que ela arranjou aquela energia? Como é que fixaram aquilo? Eu não sei nada. E ela falou que foi abduzida. Outra coisa, ela melhorou a vida depois disso. Ela era pianista. Depois disso, ela deu concerto até no Japão. Eu examinei, porque a turma da Abraco, a compositora, pediu para examinar a dona. Agora eu vi, e tive a oportunidade, depois de 4 anos, de examinar a dona. A energia toda que estava... Ela chegava no lugar, mexia com todo mundo, porque espalhava energia em 4 metros em torno dela. Eu vi 4 metros de raio. Eu medi tudo. Até os casca-grossa? Não, num caso desse, os casca-grossa ficam com medo. Eles caem fora. Falam, não, isso é loucura, não quero saber. Vai embora. Tudo isso eu vi. Casca-grossa é uma pena, né? Entende? Eu já vi um monte de gente da ciência convencional falando, Paulo, eu estou de acordo com você, mas não posso assumir isso. Eu tenho minha família, tenho meu filho, estou enrolado, tenho minha autobiografia, minha vida toda dedicada a isso, eu não vou mudar nisso. Então eu me despeço do cara, a gente se encontra nas quebradas da vida, vamos ver o que vai na próxima vida. É a vida. Você só observa isso. Por que os caras não estudam eles mesmos? Estuda tanta coisa de medicina, por que não estuda que a pessoa tem esse processo? Olha só, a medicina chinesa é baseada na acupuntura, só fala em energia, por que esse povo não assume? A Academia de Ciências da Rússia admite o processo de energia, mas por que não leva isso para frente? Professor, eu até entendo que pessoas que são cientistas convencionais podem dizer para o senhor que eles têm a posição deles para defender, mas os parapsicologistas, como é que eles podem... E eles seguem na mesma onda, porque senão eles não recebem dinheiro para fazer pesquisa. É um processo de subvenção, subsídios.
Se não seguir na onda, tem que seguir o Washington. E o Washington combate isso tudo, porque eles querem saber de dar tiro. O processo lá, o problema é meter fogo. Aí nesse livro está falando isso, Estados Unidos é uma cultura belicista. Lá estão falando belicoso. Estão falando bem claro aí. Esse tal livro aí. Esse livro é um dos que americanos começaram a falar a verdade, porque raramente você vai ver americano falar a verdade. Esse aí eles começaram a falar. É uma pena que esteja assim tão depravado. O negócio não está de brincar. Porque se fala de homossexual aí, não está no gibi. Mas não está contra. Você está entendendo? Fala só das coisas que acontecem, o que tem, como é que é, de que modo. Agora, é a Igreja Batista isso aí. Você viu, né? É a Igreja Batista que eles falam. Estados Unidos baseado na Igreja Batista. Isso é terrível. Eu entrego, então, o professor Pedro para você. Você pode fazer as perguntas que você queira, por favor. Vocês aí que têm a síndrome da pressa, por favor, hoje é dia da gente estudar isso. Tá certo? Pedro, aqui no ar. Pois não. Tudo bem, cara? Tudo bom. Na página 29, Pois não. em teoriologia, a última teoria aí, ela é 29 e 30 na realidade. A teoria da ansiedade de informação, Isso. information anxiety, na qual a sensação de nunca ter conhecimento suficiente gera estado crônico de autoinsatisfação aflitiva e desesperante. Isso, fala um pouquinho disso aí. Essa é a sensação que a pessoa tem cada vez maior entre o gap daquilo que ela conhece, que ela domina, daquilo que ela acha que ela tinha que conhecer, que ela deveria conhecer. Então isso gera uma ansiedade. E nos dias de hoje, em que o conhecimento está muito assim, available, né, disponível, a tendência é isso ampliar cada vez mais. Então isso pode acontecer no processo profissional, em que, por exemplo, hoje na área da medicina, vamos dizer, o boom tecnológico, as pesquisas avançam de tal modo que para você se manter atualizado, realmente isso requer organização e até certo ponto que a pessoa se dedique a um determinado setor da medicina para ela poder acompanhar, porque é muito difícil ela se manter à frente de todas essas especialidades. Outra condição, mesmo na própria conscienciologia, hoje com o avanço das verpons, a gente observa um pouco isso já. As pessoas desenvolvendo essa ansiedade porque querem acompanhar tudo, querem voluntariar em tudo, né, em várias ICs, fazer vários cursos. Isso gera uma ansiedade e a produtividade cai. Então, o ideal, eu acho que a pessoa avaliar o perfil que ela tem, porque a partir disso ela vai descobrir, lá na Conce vocês trabalham muito com isso, os trafores e trafares, principalmente o mega trafor, para ela poder ver em quais áreas eu devo me dedicar mais, quais áreas são mais prioritárias. E acompanhar o resto de modo um pouco mais distante. Então existem áreas mais prioritárias, que realmente a pessoa vai ser mais cobrada por isso, porque ela tem um perfil daquela área, ela eventualmente tem uma profissão mais relacionada àquela área. Então, querendo ou não, ela tem que fazer uma escala de prioridades em termos cognitivos. Outra situação é ela saber selecionar as informações e as fontes que ela busca, que ela lê, que ela tem como, vamos dizer assim, como hábito de consulta. E esse processo de hábito, se ela está constantemente consultando, lendo, bebendo nessas fontes, ela vai mantendo-se atualizada, isso satisfaz o processo emocional e ela não entra nessa loucura do dia a dia, porque se ela começar a querer realmente acompanhar tudo nos últimos, vamos dizer assim, nas últimas palavras, nas últimas informações, a tendência vai ser com que isso até atrapalhe a própria memória e não consiga guardar as informações. Então, existe muito lixo mental em termos de informações sendo produzidas hoje que acabam prejudicando aquelas informações mais sadias, mais úteis, principalmente em termos evolutivos. Então, essa seleção, eu acho que é o segredo para a pessoa saber lidar com essa condição. Pedro, aqui atrás de você, no ar. Pois não. Ainda sobre a teoria, né, teoriologia, a teoria furada da eterna busca do pé de meia. Você podia falar mais sobre isso?
é que quando a gente começa a estudar esse assunto na teoria, mas principalmente na prática, lidando com os amigos, com as pessoas, esse processo de formação do pé de meia, muitas vezes isso é deturpado. Então a pessoa não finge que não vê, e ela está se excedendo com essa desculpa, ou seja, ela está muitas vezes trabalhando demais, ela está entrando nessa ansiedade crônica, tudo isso com essa desculpa. Então ela não percebe que o processo do pé de meia, ele é importante. Uma coisa que exemplifica isso são conheço várias pessoas que já têm um pé de meia, já poderiam diminuir o ritmo de trabalho ou até se aposentar, mas elas não conseguem parar. Então tem um processo vicioso nisso. Então parece que ela desenvolve um endovício. O corpo começa a ficar viciado nesse tipo de estresse. O estresse do trabalho, o estresse de buscar cada vez mais dinheiro. Então a pessoa, ela não consegue, ela tem que abrir outros negócios, ela começa, vamos dizer assim, a viver em função disso. Então a busca pelo pé de meia é um processo positivo, saudável, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas deturpam isso para justificar essa loucura do dia a dia. Então a pessoa tem que ter um teto, um patamar. Qual é o meu pé de meia? Até onde eu vou? E o que eu vou fazer para isso? Porque muitas vezes a pessoa se vende. Vende os próprios valores, vende muitas vezes a saúde dela em função disso, vende a liberdade dela, do tempo livre em função do trabalho. Quem é profissional liberal, por exemplo, no caso da medicina, é muito comum isso. Você muitas vezes recebe por produção, por produtividade. Então, se eu produzir muito, eu ganho bem, eu ganho mais, eu ganho muitas vezes até o dobro do meu salário. Então, muitas vezes a pessoa, no afã de querer fazer o pé de meia num tempo mais curto, ela vai queimando a vela da vida pelas duas pontas e muitas vezes com essa justificativa. Não, mas é o pé de meia. Tem um caso que ilustra isso. Quando eu cheguei aqui em Foz, em 2003 para 2004, eu estava conversando com uma médica e na época ela ganhava 15 mil reais aqui em Foz do Iguaçu. Só que ela gastava 18 mil reais. Então ela tinha que correr atrás, tinha que entrar nesse processo, vivia apressada, justamente para conseguir quitar as dívidas. Então a pessoa ela não tem, vamos dizer assim, uma organização suficiente para perceber o ciclo vicioso que ela entrou e que ela continua alimentando. Então você vê que é um super salário, mas os gastos da pessoa em função de maus hábitos, em função do processo de ansiedade, em função de valores deturpados, ectópicos, ela muitas vezes corrompe isso. E a desculpa era essa. E ela, quando a gente conversou, ela estava em crise, porque ela fala, é um absurdo, eu ganho bem, mas eu não consigo poupar. Então, muitas vezes, o que interessa mais é a pessoa avaliar o quanto ela consegue poupar, e não tanto quanto ela ganha. Então, existe até um ditado na antiguidade que fala isso, vive-se bem com pouco. Vive tur parvo bene. Vive-se bem com pouco. Então, se a pessoa tem esse tipo de, vamos dizer assim, de raciocínio, de preocupação, ela não entra nessa busca desenfreada pelo pé de meia, simplesmente pelo pé de meia. Então, ela tem que ter ali o fio da navalha, a pessoa saber andar no caminho do meio para ela não exagerar nisso. Então, foi por isso que a gente colocou essa, que tem relação até com a primeira teoria, as teorias mirabolantes das autojustificativas corruptas. Então, a pessoa inventa qualquer justificativa, uma delas é essa, não, é a busca pelo pé de meia, minha independência financeira. Só que ela passa, às vezes, anos nisso, e a saúde vai sendo comprometida, e ela, às vezes, não consegue sair do outro lado. Pedro, aqui pois não. Na patologia, na segunda linha, tem aqui o fato de não ter tempo para nada. Isso aí a gente ouve muito por aí. O que você colocaria como causa disso? A pessoa não sabe administrar o tempo aí, sei lá. Eu acho que no fundo a pessoa não sabe o que ela quer, de fato. Então ela é muito movida pelo processo externo, pelos anúncios, pelos outros, por aquilo que ela acha que teoricamente traria ou trará satisfação. Então essas necessidades vendidas que são criadas a todo tempo, são neo-necessidades vendidas, a pessoa muitas vezes não para pensar se ela realmente precisa daquilo. E ela vai se comprometendo com uma série de atividades no trabalho, isso é muito comum, ela vai aumentando a carga de trabalho,
não faz essa seleção que nós comentamos anteriormente, e ela acaba que o dia dela ela realmente não tem tempo. O que muitas vezes está por trás disso é um processo de fuga, porque ela realmente não quer parar para pensar e se auto-enfrentar, porque ela sabe que ela vai ter que fazer um trabalho muitas vezes mais profundo. Então ela lota a agenda com uma série de atividades baseadas na psicomotricidade, uma série de eventos, uma série assim, de processos que envolvam ação, para justamente ela não ter que parar e avaliar o que ela quer. Vamos dizer assim, ela vai ter que abrir mão de determinadas coisas, vai ter que dizer não para uma série de outras, isso é chato, muitas vezes ela não quer pagar esse preço, porque envolve, vamos dizer assim, um pedágio emocional. Então o que está por trás muitas vezes é isso, é a autossabotagem. A pessoa não quer parar e falar, mas o que eu tenho que fazer? Que é a minha responsabilidade, ninguém vai fazer isso por mim. Então enquanto eu estiver envolvido e demonstrando uma certa produtividade, até certo ponto superficial, teoricamente ninguém vai me cobrar. Mas no fundo a pessoa sabe que ela deveria começar a diminuir esse ritmo para priorizar coisas mais sérias. Depois, na 6ª linha da fatologia, o tempo ainda visto patologicamente enquanto fim e não meio. Exatamente, isso é um paradoxo, porque a pessoa valoriza muito o tempo, mas não sabe empregar bem o tempo. Então ela sempre fala que está sem tempo e não consegue utilizar o tempo como meio. Então ela é imediatista, ela quer tudo para ontem, ela, vamos dizer assim, vive essa força do agora que a gente está comentando aí, mas ela não consegue ajustar a sua manifestação dentro da passagem do tempo. Porque o processo do tempo é uma constante, aquilo vai ter sempre a mesma duração. Mas ela se corrompe em função disso. Ela começa a colocar essa sensação de perda de tempo, ela começa a valorizar muito. Então tudo aquilo que vamos dizer assim, que necessite um pouco mais de reflexão, de calma, de ponderação, de planejamento, que teoricamente ela tem que parar para planejar aquilo, ela aborta, ela não consegue. Então eu me questiono até que ponto essa não é uma das causas da gente ainda não conseguir produzir muitos livros, principalmente megagescons, porque muitas vezes há ainda uma tendência de se privilegiar o processo psicomotriz. Então, no meu caso, eu vejo muito isso num passado um pouco mais recente, essa condição, essa necessidade de estar o tempo todo tendo que trabalhar. Então, eu resolvi estudar isso, porque principalmente nessa época que eu cheguei em Foz, eu estava num trabalho novo, eu era praticamente um estagiário, dava plantão final de semana sim, final de semana não, tinha que mostrar serviço, voluntariava na época na OIC, então a minha vida era uma correria muito grande. Então, tem que se casar também com o momento, a época de vida em que a pessoa esteja, porque isso muitas vezes é necessário. Você dá vamos dizer assim, um gás, né? Você dá um investimento maior naquilo para você depois poder se organizar. Mas se esse processo se perdura, a tendência da pessoa é viver nesse ritmo. Então, recentemente, por exemplo, eu estive em São Paulo, fazendo um curso profissional, e você vê que a tendência dessas megalópolis, principalmente dessas cidades maiores, é a maioria das pessoas viver nesse ritmo frenético, porque as necessidades impõem, a necessidade profissional, o processo do dinheiro, o custo de vida e assim sucessivamente. Vamos dizer assim, a pessoa tem a necessidade de ter sucesso, ela quer ser alguém na vida, então esses valores, muitas vezes, eles têm um preço que a pessoa, às vezes, está disposta a pagar. Então, isso tem que ser ponderado. A ideia desse verbete é fazer essa reflexão. Muitas vezes a gente sabe o preço das coisas, mas não sabe o valor real que elas têm. Agora, a última coisa, na sétima linha de baixo para cima da fatologia, depois a seguinte, o fato de saber de coração, esquecendo-se do próprio coração. Exatamente, ilustra isso. A pessoa vai vivendo e ela não percebe que ela está sobrecarregando, principalmente o processo do coração, que é como se fosse o órgão de choque das emoções. Então, quando a pessoa acha que ela está estressada, é porque ela já está estressada há muito tempo. Quando passa pela cabeça, eu acho que eu estou estressado, o corpo já deu vários sinais.
Então isso muitas vezes acontece com essa sequência que a gente colocou aí, a autorreflexão imposta no leito da UTI. A pessoa às vezes é obrigada a parar. Ou então ela tem uma EQM, ou então ela tem um ataque de pânico, que ela está dormindo e às vezes começa a ter uma série de manifestações fisiológicas e psicológicas, aparentemente sem causa, e isso muitas vezes vem dessa condensação, desse acúmulo de estresse. Então é exatamente isso, a pessoa às vezes não tem assim noção do quanto ela está sobrecarregando o próprio soma. Agora aí parece que não é só sentido figurado, é o coração, o órgão mesmo. É o órgão, exatamente, é o processo do infarto, né? Obrigado. Pois não? Bem devagar. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, aqui na página número 28, em atributologia, você fala aí dos predomínios dos sentimentos somáticos, né? Sim. Você foca, então, a apresentação mais na questão da auto-organização intrafísica. Agora, a origem disso, apesar de os estímulos todos serem intrafísicos, pode ter a sua origem lá atrás, né? Cérebro, paracérebro. Associando com superficialidade, desorganização, falta de megafoco. Sim. Não é isso mais ou menos que eu queria que você abordasse um pouquinho mais. A origem disso nem sempre é aqui, no intrafísico. Às vezes a pessoa já vem trazendo isso, essa motivação, esse estímulo. Isso, mas o que mais a gente quis ressaltar aqui é o processo social, é o processo da modernidade, da atualidade. Então ela não tem muitas vezes uma vacina diante disso. Então é o processo de não saber lidar com o soma, com a vida humana. Nós temos que nos inserir na sociedade, até certo ponto saber jogar o jogo, mas isso vai até um limite, porque senão você coloca a PROEX em risco. Sim. Entende? Então, nesse processo da tributologia, a gente tem que escolher entre o processo somático, paraperceptivo ou mental somático. Então eu achei que o que predomina é esse processo instintivo, da adrenalina, do corre-corre. Entende? A pessoa não tem muitas vezes experiência com essa condição da auto-organização. Acho que eu coloquei também na patologia o fato de você saber colocar o trabalho no devido lugar. Sim. Então tem que ter um limite. Essa que foi a ideia. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre o trabalho no devido lugar. Então, para você fazer isso, você tem que abrir mão de algumas coisas, de alguns valores. É como eu estava comentando, processo de pé de meia. Então, vou dar o meu caso de médico. Eu abri mão de trabalhar em alguns períodos para ter uma vida um pouco mais tranquila, dentro ainda de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa pressa que existe próprio da medicina. Mas foi a forma que eu consegui para diminuir, visando daqui no futuro próximo, diminuir ainda mais. Mas isso representa às vezes 40%, 50% do salário que eu poderia ter. Então eu poderia às vezes priorizar o pé de meia mais cedo, mas ao mesmo tempo vocês não iam me ver mais aqui, por exemplo. Então, você saber lidar com isso, cada um tem as suas prioridades, a sua idade, a sua profissão, então a pessoa tem que saber conjuminar. Outra coisa, os dependentes, se a pessoa tem família, né, tem filhos ou não. Então, o que talvez vale a pena chamar a atenção são os excessos. Eu tenho amigos ainda hoje que eu acho, a gente já conversou sobre isso, em que eles se excedem. Eu coloquei, acho que na politicologia, o processo do terceiro turno. Então a pessoa trabalha, já tem uma rotina de trabalho pesada, e às vezes ainda pega mais trabalho para fazer em casa. Então vai dormir tarde, acorda cedo, tem muita responsabilidade com o processo da medicina. Isso tudo, em algum momento, o soma vai pagar a conta, ele vai trazer a conta. Então tem que ser avaliado se isso vale a pena, né? Porque a pessoa está lúcida para isso, ela sabe que ela está sobrecarregando o soma. Então aí vem o processo, às vezes, de obesidade, falta de tempo para fazer exercício, o processo, muitas vezes, de não ter assim, uma interação social, até para a pessoa ter um tipo de lazer produtivo. Então esse conjunto de fatores é que muitas vezes causam essas condições assim, do soma entrar numa estafa maior. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você chegou a associar o estudo aí da sua síndrome com o nosso processo aqui, por exemplo, a pessoa quer fazer assistência, ela pega um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo
e falta um megafoco mais acertado, né? E ela pode incorrer, mesmo sem estar recebendo dinheiro, numa questão de síndrome de pressa, mesmo sem ter uma remuneração financeira. Cada vez mais eu vejo que a assistência requer discernimento. Sim. Então, muitas vezes acontece isso porque a pessoa ela tem uma carência de fazer assistência. Então, ela quer fazer muita assistência para ontem, às vezes a qualidade disso é muito ruim, principalmente para ela. Então, ela tem que avaliar o processo pessoal primeiro, se ela está fazendo assistência com ela, no sentido de ela está cumprindo a PROEX ou ela quer simplesmente tapar um buraco de carência assistencial. Uhum. Outra coisa é privilegiar e priorizar a qualidade do processo assistencial. Às vezes vale a pena você atender uma pessoa bem do que atender 5 ou 10 rapidinho ali, às vezes sem muita profundidade. Uhum. Então, isso eu noto, eu concordo com você. Então, a própria pessoa tem que tomar essa decisão. Às vezes, direcionar aquela pessoa para uma determinada assistência, porque ela não vai dar conta, direcionar para a OEC, direcionar para um determinado outro assistente qualquer, que ela acha que tem a ver com o caso, e ela se preservar dessa condição. Mas ela tem que saber falar não. Sim. É porque eu vejo que ajudar todo mundo quer, e às vezes a boa vontade só por si só, né, acaba desvirtuando. Achei interessante também que em tecnologia, na página 30, você trouxe aqui na terceira linha, o esquecimento da técnica do detalhismo. Exatamente, a ideia é essa. Tá. Beleza. Por causa da qualidade, né? Uhum. Minha mulher tem facilidade para a psicofonia, mas não controla muito bem. Quase sempre que fica irritada, normalmente por ciúmes, e alguma consciência assume o controle, parte para agressão física. Diz que vai matar nós dois. Vendo que não assumia a responsabilidade pelas incorporações e nenhum movimento para iniciar alguma reciclagem, na última briga saí de casa definitivamente. Ontem ela disse que ia se matar se não voltasse. Avisei a mãe e uma amiga dela e fui para a casa da minha mãe. Lá tive forte intuição de um encontro dela. E quando entrei no apartamento, encontrei sentada na cama, em frente à metade de um bolinho e um copo de suco cheio de veneno para rato. Ela não gosta da família, nem a mãe dela levou a sério o caso. Não apareceu na casa dela até agora. Não sei o que fazer. Que o senhor lembra dela? O que seria cosmoético fazer? Olha, ela tem possessão. O negócio dela é sério. Agora, tem que arranjar aí, um trabalho mais sério, com psiquiatra, psicólogo, se for possível, com a consciência terapia mesmo. Não tenho pé de meia, mas poderia mudar para Foz para fazer consciência terapia. Se conseguisse algum emprego, seria aconselhável, se você arranjar, às vezes, ajuda. Ela é possessa. O negócio é sério, não se pode brincar com isso não. Agora, você está assistindo, porque para chegar lá na hora certa, assiste, não é fácil. Eu já tive esses fenômenos desse jeito 2 vezes na minha vida, seriamente, em favor dos outros. Alverbetógrafo, pode aprofundar nos seguintes pontos. Parafatologia, página 29, final da primeira linha. A surdez frente à sinalética energética pessoal. Especificar as suas consequências. O que a gente quis chamar a atenção aqui, que quando a pessoa está envolvida no dia a dia, nessa correria, muitas vezes os amparadores tentam alertar, tentam chamar a atenção, como esse caso que foi comentado aqui pela pergunta do teletertuliano, e a pessoa não se dá conta, ela não ouve, essa ficha não cai. Então, se não houver um espaço mental, um espaço no cotidiano para a pessoa inserir o parapsiquismo, essa decodificação da sinalética ela fica muito, muito prejudicada. Então a gente chamou de surdez isso. Às vezes os amparadores estão querendo chamar atenção, a pessoa está ali com a presença do amparador, mas ela não dá espaço. Eu acho que eu comentei também aqui, o amparador tido qual lanterna de cego, ou seja, ele está ali para iluminar, mas a pessoa se faz de cega, não quer ver, é como se não tivesse nenhuma função a presença dele ali. Então, em geral, a tendência é, inclusive, eles se retirarem porque não há espaço. Então, eu acho que no dia a dia, hoje, na sociedade em que a gente vive, em função desses valores, em função dessa correria, processo do capitalismo selvagem, a pessoa tem que criar meios de inserir o parapsiquismo, não só o processo da sinalética, mas o processo de exteriorização, do estado vibracional,
processo da escagem lúcida, para ela poder ver, vamos dizer assim, a função que o parapsiquismo tem e pode ter em termos assistenciais. Porque senão ela não consegue inserir, ela atua de modo, muitas vezes, mecânico com relação ao parapsiquismo. Então, correria não combina com parapsiquismo, é isso que a gente quis chamar a atenção aqui. Tecnologia, página 30, final da segunda linha. O ato de saber utilizar a técnica etológica dos 15 minutos. Explicar o método. Esse não sabe. Essa é uma técnica que o professor Valdo já trouxe há vários anos, que é o seguinte: você tem um determinado compromisso, por exemplo, com uma pessoa, e você dá para essa pessoa o prazo para ela chegar em 15 minutos. Se ela não chegar, você cai fora. Porque se ela atrasou, muitas vezes ela entrou em algum acidente de percurso. Ela muitas vezes ficou assediada, ela se complicou. E se você espera e dá essa abertura, muitas vezes você vai entrar no acidente de percurso junto. Então, é uma das formas de você cortar essa cadeia de acidente de percurso que porventura esteja ocorrendo e até certo ponto dar um recado para a pessoa para ela se organizar mais. Porque ela vai chegar lá e você não vai mais estar ali esperando. Então, 15 minutos é considerado um tempo assim, internacional para um eventual, vamos dizer assim, extra-pauta, algo que ocorreu fora do previsto, um contratempo. Então, o ideal é justamente a pessoa se antecipar já, para que se ocorra algum contratempo, ainda assim ela conseguir chegar no horário. Então, se passaram-se 15 minutos, é porque ela normalmente não foi tão previdente. É bom explicar. Você marca com a pessoa o horário certo. Tem um horário 15 certo. Minutos depois daquele horário. Depois do horário. Às vezes ela está a 5 minutos de distância e não aparece na hora certa. Ela é permissível. Agora, ó, esse aqui é para você. Tenho 19 anos e tenho tido dificuldade em manter ereção. Tenho necessidade de ejaculação todos os dias, ao menos uma vez por meio da masturbação. Porém, às vezes, por não ter vontade sexual, faço de forma rápida. Em algumas fases tenho ereções normais e outras duram menos de 1 minuto. E isso me deixa em receio de falhar na hora do sexo. O que pode ser isso? Sendo médico, gostaria da opinião do professor Pedro. Olha, eu acho que está a perigo. Matando cachorro. Você está com 15 anos, você está no auge do processo hormonal. E está com 19. 19? Entendi 15. Também continua com o processo hormonal. Então, essa condição ela é muito comum nos homens no processo de ansiedade. Vamos dizer, a saída é você levar isso numa boa, ter fair play e principalmente arrumar uma namorada que você confie para que juntos vocês descubram a sexualidade. Então ela vai te ensinar uma série de coisas e você vai ensinar e aprender com ela. Então a tendência é essa, vamos dizer assim, essa ansiedade, essa preocupação com o tempo de ereção, com a ejaculação precoce, demorou, se não demorou, se foi apressado, não foi. Isso tudo é um aprendizado. E com calma você vai acabar dominando essa condição. De que forma a conscienciologia poderia ajudar as pessoas que têm preconceitos originários da cultura? Sem que percebamos, a cultura que vestimos nos faz preconceituosos sob vários aspectos, até imperceptíveis em alguns momentos. Como evitar que a consciência seja preconceituosa? Eu acho que é você se colocar menos na condição de consim e mais na condição de consciex. Porque a consciex não tem pátria, não tem sexo, ela prima normalmente, quando lúcida, pelo universalismo. Então é você deixar de ser tão consim. Esse verbete aqui normalmente é para aquelas pessoas, ou as pessoas que são afetadas por essa síndrome, são aquelas que são ainda muito somáticas ou muito consins. Então o processo instintivo domina. E dentro disso está embutido o processo cultural. Então, se você lembrar que você teve outras vidas, muitas vezes no corpo de homem ou de mulher, muitas vezes você nasceu na África, na França, na China, então você começa a ampliar a sua visão de conjunto, esse apriorismo cultural, ele começa a diminuir e você começa a tratar as pessoas realmente como sendo consciências milenares. Então, essa fachada que muitas vezes existe em função da cultura, ela perde um pouco desse peso que muitas vezes se tem e se coloca
na sociedade de hoje. É o mesmo rapaz dos 19 anos. Gostaria de saber qual a carga horária de sono ideal para um jovem de 19 anos. Quero acordar mais cedo para aproveitar melhor o tempo de forma construtiva, exercitando a intelectualidade. Esse, coitado, ele precisa de manda para ele um desconfiômetro. Tá na hora de você virar gente, né? 19 anos já... Mas olha, carga horária de sono, em geral, são 8 horas. E aí, com o tempo, você vai ver se é um pouco mais, um pouco menos. Se você quiser estudar as pessoas da sua família, existe um fator genético envolvido nisso, mas não vai passar muito desse percentual. O que talvez você precise é limites, você tem que ter uma rotina útil. Então seria bom você acordar cedo, por exemplo, para fazer exercícios físicos, para você se manter mais disposto ao longo do dia, você ter um trabalho muitas vezes intelectual, de leitura, enfim, você montar uma grade de horários que seja produtiva. Eu não sei se você já passou na faculdade ou não, se você está estudando para o vestibular, mas enfim, você tem que ter alguma prioridade maior que te ajude a organizar o restante do seu dia. Tem um rapaz que agora, ultimamente, estava insistindo comigo demais para saber, mas por que você tem que dormir tão pouco do jeito que você dorme? Eu falei assim, olha, eu vou confessar uma coisa que eu nunca falei com ninguém. Só para você, presta atenção, é um processo de pai para filho. Eu estive em coma e dormi durante uma semana inteira. Eu dormi para o resto da vida. Aí o rapaz soltou a gargalhada e ficou só nessa, não perguntou mais nada. Sabe como é que é? Era o jeito, né? O rapaz ansioso, igual esse que está perguntando aí. Às vezes, em exposição ao público, falo com tranquilidade e me saio bem. Porém, ao mesmo tempo, tenho suor nas mãos e o corpo treme. Como melhorar essa condição para melhorar minhas apresentações? Olha, eu também acho que não tem muito segredo, é você ganhar experiência. E você, com o tempo, você vai ter autoconfiança. Se você já acha que você fala bem, que as pessoas te compreendem, você fala relativamente devagar, essa manifestação do sistema nervoso autônomo, até certo ponto, ela é fisiológica. Por quê? Você tem que aumentar um pouco a pressão do seu corpo para você poder raciocinar, para você encadear o pensamento. Então, essas manifestações, a tendência com o tempo é que elas não aconteçam mais. Se elas já não estão mais comprometendo a sua manifestação, já é uma grande coisa. Então, até certo ponto, se você parar de dar valor para elas, você vai perceber que muitas vezes elas deixam de existir. Outra coisa que entra nisso, nessa equação, é o processo extrafísico. Então, muitas vezes vão começar a surgir outras manifestações fisiológicas decorrentes da exteriorização de energia, da formação do campo, da ectoplasmia, que podem também estar associadas. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Fatologia, página 29, 7ª linha de baixo para cima. O fato de saber de cor a ação, esquecendo-se do próprio coração. O professor pode explicar? Ou explanar? A gente comentou isso, que muitas vezes a gente entra no automatismo, então sabe de cor a ação, para onde você tem que ir, muitas vezes aumenta a velocidade em função disso, você já sabe o caminho para ir para o trabalho, por exemplo, já se sente seguro, a pessoa vai acelerando em função disso. Então, o processo psicomotriz, a pessoa sabe de cor, mas ela esquece que muitas vezes o corpo, o soma, não acompanha a velocidade da consciência. Então ela quer impor ao corpo humano um ritmo que muitas vezes é improdutivo, é antifisiológico. Então quem vai pagar a conta, normalmente é o processo cardíaco, é o coração. A pessoa vai ter angina, pode ter um infarto, pode ter alguma manifestação cardiológica para justamente chamar atenção sobre isso, quanto a isso. O uso de roupas apertadas e grossas, cintos apertados, tiaras, carregar celular próximo ao corpo, uso de tiaras, relógios, de pulso, afetam de alguma forma nossos chakras e a aura? Durante algum trabalho pessoal energético, no processo de recepção de energias, na mega euforização, arco voltaico ou mesmo passe, o efeito da energia é afetado pelo uso de acessórios de roupas ou a energia supera tudo isso? Para a maioria, isso aí influi. Agora tem uma coisa que eu não falou, a mochila, né? Mochila nas costas. A mochila é dos troços mais bravos que tem aí na história. Então isso aí também tem que ser levado em consideração. Agora é lógico que, conforme a situação, essas coisas afetam, sim. Sem dúvida.
Prende a própria circulação, muitas vezes, que Tem dirá uma o outra processo coisa, energético. por exemplo, vocês nunca me viram com Aliança, né? aliança, por causa da minha hipertensão. Se eu coloco, aquilo fica batendo no meu dedo. Isso desde os 28 anos. Eu nunca usei aliança. Ao verbetógrafo. A pressa gera ansiedade, mas a pressa também gera eficiência na tarefa. Como podemos obter a eficiência sem estar sob pressão no trabalho? Esse aqui está precisando de entender a taquiritmia. Exatamente. Não necessariamente a pressa gera eficiência. Ela pode gerar, mas não necessariamente. Pelo contrário, você fica mais suscetível ao erro. Então, o que tem que ser avaliado aí é o processo emocional. Então, se você consegue ser assim ágil, consegue executar a mesma tarefa num espaço de tempo menor, mas isso não afeta o seu processo emocional, não afeta a sua lucidez, você pode estar caminhando para isso que o professor Valdo lembrou aqui da taquirritmia, que é você realmente produzir mais, não perder tempo, mas sem deixar a ansiedade, a adrenalina tomar conta de você. Então a pressa, normalmente, ela vem embutida ao processo da ansiedade. É um ciclo vicioso. A ansiedade gera pressa, porque a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu não estou conseguindo, e eu não tenho tanto tempo, então ela começa a andar mais apressadamente. Isso também, por si só, gera um efeito no soma, que é ansiogênico. Então o ideal é cortar isso. Como? A pessoa ter uma organização diária com aquilo que ela consegue fazer. Porque muitas vezes essas pessoas têm na sua agenda vamos dizer assim, um schedule, né? uma organização, um conjunto de tarefas que são impraticáveis, impossíveis. Ela não vai dar conta mesmo. E no final do dia ela às vezes se cobra. Então essa autoculpa também gera mais ansiedade. Então eu vejo em função disso. A pressa tem uma íntima relação realmente com a ansiedade. Participei de processo de seleção à vaga de mestrado na área de humanas em prestigiada universidade. Havia elaborado 2 projetos com temas distintos. Optei pelo projeto que tinha como tema a parapsicologia. O processo de conclusão do projeto foi a coisa mais difícil que encontrei. Fui aprovado em todas as fases da seleção. Entretanto, a entrevista foi muito difícil. Fui rejeitada naquele momento e virei alvo de chacotas entre os colegas na faculdade. Como fazer a autoconsciência terapia e limpar todo o processo? Isso é uma moça. É muito difícil. Eu acho que você tem que avaliar se realmente havia chance, havia espaço, havia uma janela ali para você apresentar esse projeto. Porque os nossos temas, nem seja o processo da própria parapsicologia, dentro da academia, ainda é muito mal visto. Então, em termos autoconsciência terápicos, você tem que avaliar a sua responsabilidade nisso. Se você foi ingênuo ou não. Ou você acha que você fez a sua parte e pronto, eles não estão preparados, então dá uma banana. Não precisa também se culpar em função disso. Então, o que você tem que ponderar é isso. Você acha que você errou de algum modo, foi imatura, foi ingênuo ou não. Eventualmente você acha que aquilo até ajudou a esclarecer as pessoas. Mas, em geral, é mais complicado mesmo você apresentar um tema desse porte ou com essas características dentro da academia, que é super bitolada ainda. Já vi uma entrevista em que o psicólogo dizia que as emoções devem ser colocadas sempre no presente, não no anseio do futuro e no ressentimento do passado. Isso está correto? Sim. A pessoa tem que perceber a expressão das emoções e vamos dizer assim, dar valor e decodificar isso, aquilo que ela está sentindo hoje, tentar resolver ou compreender isso a partir do mental soma. Existem pessoas que tendem a ficar num anacronismo, ou seja, muitas vezes aconteceu um conflito, um desentendimento há uma semana, há um mês, às vezes até de uma vida passada, e a pessoa acha que tem razão, acha que foi injustiçada, que ela foi vítima, e ela meio que cultiva aquele padrão emocional. E o contrário também, para frente, ou seja, a pessoa, o futuro ainda não aconteceu, mas ela é super ansiosa, porque ela acha que pode acontecer milhões de coisas, ela pode dessomar, ela pode não conseguir, e aí ela começa a elucubrar, e isso tudo gera ansiedade. Então tem que ver hoje se ela está fazendo o papel que cabe a ela. Estou estudando, estou me dedicando para aquilo que eu almejo daqui a um determinado
determinada época, daqui a 5, 10 anos, então acabou, eu vou chegar lá, porque esse caminho aqui com os pequenos passos vai me conduzir naquela direção. O que geralmente acontece é a pessoa ficar dispersa, a gente até colocou no antagonismo, eu acho, processo de ataque e arritmia com a arritmia consciencial, ou seja, a pessoa fica igual barata tonta, ela não sabe para onde vai. Então ela não rende, ela não é produtiva. Então tem que ser avaliada exatamente esse tipo de ação presente e o papel das emoções nisso. O que o Verbetólogo tem a dizer sobre a síndrome da pressa em relação às pessoas em busca da dupla evolutiva? Não tem nada a ver com você, não. Eu acho que ela não pode cair nessa, porque a pessoa tem que ter paciência, ao mesmo tempo não pode ter a utopia de procurar a pessoa perfeita, procurar o serenão para formar ali uma dupla. Então tem que ter o meio termo mais uma vez. Ela tem que, vamos dizer assim, buscar no outro alguma pessoa que tenha pelo menos um nível de identidade, de valores, uma identidade proexológica para aquilo frutificar. E há uma tendência, ainda hoje eu vejo, nessa busca em função, muitas vezes até do próprio status, de ser duplista, de ter uma pessoa, de querer eliminar a carência, e a tendência é a pessoa acabar caindo em outra condição. Ela vai tentando com um, com outro, e ela vai queimando o próprio filme, como se diz na prática, e aquela pessoa que seria o ideal, quando olha para ela, fala, nossa, mas essa pessoa já ficou com 10 aqui, ela não deve ter os mesmos valores que eu tenho. Acaba prejudicando. Então eu reconheço que não é fácil, mas ela tem que, muitas vezes, bancar as próprias convicções e buscar uma pessoa que ela considere mais adequada para o processo dela. Professor Valdo e professor Pedro, gostaria que comentassem o risco que a pressa apresenta em relação às decisões que precisam ser tomadas por pessoas indecisas, o que acaba sempre resultando em algum problema maior. Pode falar. Sem dúvida, isso aí é um processo, porque normalmente a pessoa tomou decisão baseada na emoção, baseada na ansiedade, baseada em variáveis ou elementos que não são muito confiáveis. Então eu até acompanhei alguns casos no passado da pessoa que justamente não sabia o que queria. Ela tomou uma decisão envolvendo até o processo de dupla, depois quis voltar atrás, depois quis voltar atrás de novo, e voltou atrás de novo, e todo mundo olhando aquela cena e sem entender. Então o primeiro passo para se tomar uma decisão é a pessoa saber o que ela quer. Segundo passo, saber quais são as repercussões e consequências daquela decisão. Porque normalmente uma decisão dificilmente envolve só ela, só a própria pessoa. Isso afeta, no mínimo, a pessoa próxima, a família ou quem esteja convivendo com ela. Então ela tem que ter noção desse tipo de repercussão que vai acontecer, e se ela estiver firme e tranquila com isso, ela bancar essa decisão. Então eu reconheço que a pessoa tem que ter calma e ponderar bem para ela saber tomar a melhor decisão. Porque senão ela entra dentro disso que você falou, fica na decidofobia, não decide ou quando decide se arrepende. O Verbetólogo poderia comentar sobre a síndrome da pressa no contexto da medicina? Tenho curiosidade de saber se a escolha da radiologia como área profissional facilita a administração do tempo em relação às outras áreas. Ela facilita até certo ponto, porque você consegue ter os horários um pouco mais organizados do que, por exemplo, a cirurgia. Então, na época que eu me formei, eu fiz o internato, eu fiquei em dúvida entre o processo da cirurgia e o processo da radiologia. E dos fatores que eu optei pela radiologia em função disso, porque eu fiz um estágio em um determinado hospital e eu consegui ver como era mais ou menos o dia a dia do radiologista. Mas isso é até certo ponto, por quê? Porque muitas vezes o radiologista ele tem uma agravante, que é o seguinte: você está às vezes trabalhando com um método, vamos supor, eu estou fazendo ultrassom de um determinado número de pacientes num dia, numa determinada agenda, mas enquanto isso, o técnico de radiologia está fazendo vários exames de raio-x, e isso gera uma pilha de exames para eu lavar depois. Então, eu falo que o taxímetro continua girando. Então, se você não souber frear isso, tem a tomografia que está lá, o técnico está fazendo exames e você vai laudar isso depois. Então, existem
necessidades do médico, do radiologista, que estão ali prementes, ele tem que estar ali naquele exame, existem esses outros métodos que não exigem a presença do radiologista. Então, se a pessoa não souber casar essas duas, ela vai fazer uma agenda de trabalho, já que é pesada. Pior do que a cirurgia. Fica muito pior. Ela trabalha o 3º turno, 4º turno, então é isso que eu estava comentando. Tem colegas hoje que, em função da busca eterna pelo pé de meia, eles acabam trabalhando noite adentro. Então, aquilo que poderia ser uma coisa positiva acaba sendo negativa. E também envolve o processo de plantão, sobreaviso, que a pessoa às vezes pega uma série de plantões para fazer e acaba se complicando também. Então, em qualquer área, eu acho que não só na medicina, existem esses dois lados, né? Alver Betógrafo, poderia comentar em Paradoxologia, página 31, primeira linha. O paradoxo de o macrossoma também exigir cuidados. A partir de 2008 não ando mais de moto e atualmente ainda me arrisco no ciclo social sendo goleiro de baixa estatura, porém bastante técnico e agilíssimo. Goleiro de baixa estatura. Essa é uma boa. Tem que mandar abaixar o gol. Olha, eu ponderaria bem não sei se é um hobby, ou como é que você leva esse processo do futebol, porque eu atendo praticamente toda semana, se não todo mês, jogadores de final de semana, principalmente, que torcem o joelho, torcem o tornozelo, quebram a perna, têm infarto, enfim, os danos causados por esses esportes, muitas vezes feitos de modo assim, não profissional, ou até como um hobby, eles são maiores do que às vezes as pessoas percebe. Então, às vezes, ela fica com um processo de sequela por uma besteira. Sem falar no processo da bola, a cabeça, o processo de goleiro, você pode se machucar com isso. Agora, a condição de macrossoma é uma coisa óbvia. Porque a gente poderia pensar que a pessoa tendo um macrossoma, como ele é um macrossoma, ele tem um processo de regeneração, ou ele tem uma quantidade de energias maior, isso poderia facilitar e a pessoa poderia ou usar mais, ou abusar mais do corpo, mas é justamente o contrário. Às vezes a pessoa tem que se precaver mais para manter a funcionalidade assistencial dessa ferramenta que é, no caso, o macrossoma. Professor Pedro, por que as pessoas se sabotam? Por exemplo, a pessoa consegue horário para tudo, mas não tem tempo para priorizar o domínio energético. Está fugindo do quê, na verdade? Aprofunde mais o assunto, por favor. Ela está fugindo, a gente colocou na terceira linha da parafatologia, fuga das autorresponsabilidades intermissivas. A pessoa quer férias ainda, ela não quer assumir aquilo que ela veio fazer. E pode ter uma comorbidade relacionada, que é o processo de assédio. Então, os assediadores sabem que a pessoa tem que fazer e eles fazem pressão para que ela não assuma, não enfrente, não admita as suas responsabilidades. Então, normalmente tem essa fuga. A pessoa está tirando o corpo fora. Ela sabe que quando ela começar a fazer a ProEx, ela não vai ter mais tempo livre, tanto como ela tinha. Ela vai ter que rever uma série de prioridades ou pseudo-prioridades. Então, ela vai ter que ser um pouco mais madura no lide com a sua própria vida, no lidar com a sua própria vida. Sou portador de toque. O mínimo problema daqueles em que as pessoas não dão a mínima relevância, para mim é quase um monstro de 7 cabeças. E fico martelando e traçando estratégias que possam diminuir ou neutralizar esses problemas. Crio soluções para coisas que ainda nem geraram demanda. A consequência reflete no corpo físico, na forma de falta de ar, dores no peito. Como posso trabalhar essa questão? Mais uma vez, eu acho que vale a pena você buscar ajuda técnica, e se for o caso até farmacológica, dependendo do nível do seu caso aí. Mas é bom você, além disso, você começar a raciocinar em cima disso. Ver com base nos exemplos, com base naquilo que passou, se foi preciso. Esse nível de controle do dia a dia, esse nível de antecipação das coisas que nem aconteceram ainda. Então você tem que começar a enfrentar e assumir que muitas vezes esse tipo de comportamento não vai te levar a nada, só vai gerar mais estresse. E muitas vezes gerando outras doenças. Pode ter um ataque de pânico, pode ter
outra condição associada que muitas vezes a raiz foi essa. Então eu associaria essa condição de terapia profissional com uma autoconsciência terapia mais séria. Você tem condições de mudar isso. Muitas vezes é mais difícil porque o seu corpo já está acostumado a funcionar. Então tem um processo bioquímico envolvido. Então vale a pena às vezes associar também um medicamento para ajudar a contrapor, contrabalancear essa condição. De que modo o professor analisa a relação entre taxipsiquismo e a síndrome da pressa? Há uma tendência, pelo que eu observo, se a pessoa não tomar cuidado, do taxipsíquico entrar na síndrome da pressa. É muito comum, por exemplo, eu tenho alguns amigos assim que são taxipsíquicos e adoram a informática em função disso, porque a informática, a tendência é que ela responda no mesmo nível dele, mas tem que ser lembrado que nós convivemos com humanos, e essa, vamos dizer assim, essa sociedade sincrônica, como se diz hoje, essa sociedade da supercomunicação, impõe muitas vezes que as pessoas respondam e reajam como se fossem máquinas, com o mesmo nível de tempo, com a mesma precisão, com a mesma eficácia. Então tem que ser lembrado isso. O taxipsíquico, muitas vezes, ele tem que diminuir um pouco o ritmo para fazer assistência, ou para pelo menos ter uma interlocução, para interagir e conviver com as outras pessoas. Mas eu reconheço que isso acontece, sim. De que modo o professor considera a influência da paragenética artística e ou belicista na origem da síndrome da pressa? Eu acho que o link aí é a falta justamente de limites, de disciplina. O processo artístico, junto com o processo bélico, muitas vezes a pessoa acha que ela pode tudo, pode entrar aí a megalomania, então ela não tem essa noção do limite do próprio corpo e do processo grupal também. Então ela vem, muitas vezes ganha um novo corpo, e é muito comum, muitas vezes um efeito colateral disso é a própria hiperatividade. A pessoa não consegue ficar quieta. A gente comenta aí a síndrome das pernas inquietas, por exemplo. A pessoa não consegue dominar o soma. A psicomotricidade faz esse domínio. Então, parageneticamente, o que deve estar por trás disso é exatamente isso. Às vezes uma condição artística mais séria em que ela não está habituada à disciplina. O professor diria que quem tem pressa é ansioso ou quem é ansioso tem pressa? A pessoa que tem pressa e é ansiosa deve trabalhar a pressa ou a ansiedade? Ele está desesperado, ela está desesperada. Exatamente, é um ciclo vicioso. Você pode começar por qualquer um dos lados. Pode ir que você vai se dar bem. Pode escolher. Pode escolher. Mas veja, o ideal é você fazer uma abordagem conjunta, porque normalmente o processo de ansiedade está por trás disso, ele está inflando ali a condição da pressa. Então você tem que trabalhar na ansiedade, mas também diminuir, reduzir o ritmo da sua vida. Para isso, paradoxalmente, muitas vezes você tem que se antecipar, tem que sair antes de casa para você evitar o rush, a hora do rush, por exemplo. Você almoçar mais cedo para evitar com que ocorra a maioria das pessoas esteja almoçando. Quando você vai acabar perdendo mais tempo. Então existem estratégias inteligentes de, vamos dizer assim, administração do tempo que podem fazer com que você ganhe mais tempo sem precisar cair na pressa. Pedro, pois não. Patologia na sexta linha, não sei se você já comentou, o fato de o choque do futuro ser o estado de atordoamento psicobiológico provocado pelas mudanças excessivas impostas às consciências em curtíssimo espaço de tempo. É um processo social, né? Até tem um livro do Alvin Toffler que fala sobre essa condição. Então é uma realidade, isso não tem como fugir, porque o avanço tecnológico hoje impõe isso. O que nós temos que saber é saber lidar com isso e saber o limite disso. Não dá também para a pessoa fechar os olhos diante dessa realidade. Mas também não dá para não ser seletivo. Então, eu comentei um pouco antes, acho que a pessoa tem que saber administrar essa condição de acordo com o meio em que ela vive, ou seja, de acordo com as características dela, o perfil que ela tem, a profissão na qual ela se encontra, para ela poder não ser vítima disso, porque a pressão holotensênica, para ela ter maiores rendimentos, para ela render mais, para ela, enfim, ser mais
rápida naquilo que ela faz é muito grande. Mas ela tem que ver se isso não está indo contra a própria saúde. Essa chegada prematura do futuro também tem a ver com esse processo, então? Total, exatamente. É um processo até certo ponto positivo, mas tem que ver qual o preço disso, né? Qual o efeito colateral dessa condição. Um deles, por exemplo, é o hiperconsumismo. Muitas vezes a pessoa consome coisas que ela nunca pensou, ela não tem necessidade daquilo, mas a propaganda é muito grande. Então ela começa a achar que ela tem aquela necessidade, porque afinal de contas está todo mundo comprando, então é o império do efêmero que se diz, o processo da moda. A moda não só em termos de vestuário, mas em termos de tudo. Então se a pessoa não está bem tranquila, se ela não tem assim carências maiores, a gente fala da felicidade paradoxal, é exatamente isso. Na busca de um processo de felicidade, ela acaba derivando para o consumismo. Porque ela acha que aquilo traz uma sensação de bem-estar. Quando ela consome, ela dá uma certa tranquilidade. Só que isso é muito efêmero, não vai perdurar, não vai realmente tratar, não vai trazer a felicidade. Então o hiperconsumismo, até esse verbete tinha ficado bem maior em função que a gente tinha dado um enfoque grande nessa condição de hiperconsumismo, acabou vendo eu vou ver se eu faço um outro verbete, mas um dos efeitos colaterais é esse, porque a pessoa quer adquirir um nível de, vamos dizer assim, de consumo maior do que ela possui. Então ela acaba trabalhando mais e quer render mais e vai acelerando o dia a dia dela para poder consumir mais, ter um status maior. Então aí ela começa a vender os próprios valores, ela começa a vender a saúde e o corpo começa a pagar a conta. Em Megapensenologia, página 28, poderia aprofundar sobre o megapensênico, autorreflexão, ansiolítico endógeno. A gente quis chamar a atenção para isso, porque muitas vezes a pessoa acha que você parar para pensar é uma perda de tempo. E muitas vezes é a partir daí que você consegue, como eu comentei, você consegue render mais, você consegue avaliar os seus furos, você consegue muitas vezes diagnosticar doenças que estão começando, porque você dá ouvidos ao seu próprio soma, às suas emoções, você cria espaço para os amparadores poderem te inspirar. Então é um processo justamente que acaba com a ansiedade em função disso. A partir muitas vezes da autorreflexão é que a pessoa consegue saber ou ter assim mais claro o que ela quer. Para ela justamente não cair naquela condição de querer tudo, abocanhar tudo, com os braços, as pernas e tudo mais. Então é a partir daí que ela consegue ter mais tranquilidade, que ela sabe, não, meu papel é esse, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não vou sair dessa vida completista. Então isso ajuda a pessoa a ficar mais tranquila, porque aí ela vai começar a direcionar os esforços naquele sentido. E tudo aquilo que vier contra isso, para dispersá-la, ela vai justamente pagar o ônus do não. Ela vai falar, não, isso não é o essencial, então eu não vou embarcar nessa trilha. Esse tema tem relação direta com a síndrome da dispersão consciencial ou de energias. Poderia comentar? Sim, sem dúvida tem. E também a gente não vai saber dizer qual que é a causa uma da outra. Então a gente chamou isso na antagonismologia de arritmia consciencial, uma metáfora, justamente porque a pessoa fica dispersa. Então, na antiguidade se chamava isso de a corrida de ratos. Você olhando uma cidade, parece uma série de ratinhos correndo atrás ali dos alimentos ou das necessidades. Então o processo somático, a linguagem do soma, ela é muito imediatista. O soma, ele tem fome, você tem que ir ali e acudir. Ele tem frio, ele tem sede. Então, isso é uma realidade, só que você não pode deixar isso imperar. Isso, vamos dizer assim, sobrepujar o processo consciencial. Então, a dispersão vem muitas vezes disso. A pessoa, ela não respeita os limites do soma. Vamos supor, ela começa a ficar numa atividade, daí a pouco dá fome, ela não come, ela começa a ficar irritada, daí a pouco ela briga e ela vai exaurindo ali as próprias energias e complicando muitas vezes uma determinada relação, uma convivência. Então, você saber lidar com o soma ajuda muito a evitar tanto a síndrome da dispersão como a síndrome da pressa. Professor Pedro, como alcançar o taxipsiquismo sadio sem se desviar na síndrome da pressa? Eu acho que é pensando mais, priorizando mais a autorreflexão, gostando de pensar.
Porque muitas vezes no dia a dia, as necessidades diárias impostas pelo ritmo, né, frenético da sociedade atual não valorizam esse processo de reflexão. A pessoa acha que é perder tempo, pensar qual é a melhor estratégia para se adquirir determinada condição. Pensa, vamos supor, eu atendo várias pessoas no dia, isso já há vários anos. Então há uma tendência de eu funcionar ali automaticamente. Mas se eu começo a pensar como ser diferente, como fazer esse atendimento de modo diferente, isso abre um espaço e cria um ambiente para que eu seja mais detalhista, para que eu consiga perceber a sinalética, enfim, para que o parapsiquismo possa acontecer. Então eu vejo que é inserir mais momentos de reflexão mesmo ao longo do dia. A pessoa tem que criar uma técnica. Eu gosto muitas vezes de pensar com uma folha em branco, escrevendo determinadas ideias que me ocorrem. Então isso ajuda a quebrar um pouco essa tendência ou tenência de funcionar na robotização. A gente coloca aí também na patologia a defesa teática, entre aspas, da Robex. Então às vezes a pessoa não percebe que ela está funcionando igual um robô, igual um autômato, né? Na parapatologia, na sexta linha, você pode falar um pouco da atraição da autoparaprocedência? Eu queria entender um pouquinho mais isso. Isso aí é a consequência dessa fuga das autorresponsabilidades. Então, muitas vezes, antes de ressomar, nós fizemos alguns combinados, estabelecemos algumas metas. Lá, até certo ponto, é mais fácil, porque nós estamos numa comunidade teoricamente mais tranquila, você consegue pensionizar com mais calma. E fizemos esses acertos. Quando chegamos aqui, muitas vezes o processo somático, o processo instintivo, o processo do porão consciencial, ele se apresenta, ele se impõe. Então aí vem as carências, vem essa linguagem somática que a gente estava falando, de querer tudo em curto espaço de tempo. E muitas vezes a pessoa se vende nesse sentido. Ela começa a dar muita vazão, muita abertura, priorizar muito a dimensão intrafísica, que eu acho que deve ser priorizada, ela deve ser a principal. Mas tem que ver se ela não está indo contra todos esses valores e responsabilidades que ela tem que fazer aqui. Então, o mais difícil, muitas vezes, é a pessoa entender que uma coisa não precisa ir contra a outra, ela tem que fazer uma convergência de saber lidar com o soma, saber lidar com a profissão e saber lidar com as prioridades proexológicas. Um verbete que pode ajudar, na realidade dois, aproveitando o gancho aqui, um deles que eu gosto muito é a conscienciofilia, que é justamente isso, a pessoa saber conjuminar o espaço de tempo, prioridades, dinheiro, tudo que ela tem entre a dimensão humana e a dimensão extrafísica, ou seja, essas prioridades intermissivas. E lá está escrito justamente isso, que a prioridade, obviamente, tem que ser o soma. Então, 75% do tempo, do dinheiro, dos recursos, tem que ser dedicados à vida humana, isso é natural. Mas conforme a pessoa vai amadurecendo, esse percentual pode ir diminuindo, porque ela vai justamente inserindo outras prioridades proexológicas e evolutivas de modo geral no cotidiano. Então, uma das formas da pessoa aferir é ela fazer uma contabilização, uma contagem, em termos de tempo. Quanto que ela dedica exclusivamente à dimensão humana e quanto que ela já conseguiu priorizar o processo evolutivo interassistencial de modo geral. Então, vamos supor, nas 24 horas do dia, se ela já faz TENEPS, ela pode contar ali já 1/24, vamos colocar a TENEPS como sendo 1 hora, que ela se dedica a isso. E ela vai chegar depois numa equação, para ela ver aonde que ela está inserida. A tendência das pessoas que têm a síndrome da pressa é que isso ainda não tem uma repercussão muito grande em termos de tempo dedicado àquilo que realmente interessa. E outro verbete muito sério, a gente até inseriu na terapeuticologia, é a pessoa buscar a vivência da frugalidade complexa. Esse é um verbete, frugalidade complexa, que é também um oxímoro, porque a frugalidade é o processo de você saber ter moderação, de você saber levar as coisas, de você, vamos dizer assim, ter essa vida minimalizada, no sentido de você viver com aquilo, com o simples, com aquilo que realmente você precisa. Ao mesmo tempo, isso é super complexo, porque é difícil você conseguir viver
com aquilo que você precisa, mas também não tanto com o excesso, ou seja, você não precisa ter muitas coisas em excesso. Então esse balanço é muito importante para a pessoa também não ser assim uma presa do processo de consumismo, ela não ter mais coisas do que ela precisa, ela não acumular, por exemplo, bagulhos energéticos, muitas vezes roupas que ela nunca usou, nem vai usar, e assim por diante. Então eu também recomendaria a leitura desse verbete, vale a pena, tem muita relação. Obrigada, Pedro. Alô? Pois não? Embora sem graça, eu queria perguntar se já foi visto na argumentologia que ali na primeira linha o estado patológico graçando. Já, dois S, né? Dois S, ok. Isso aí passou. Então, aproveitando, ontem eu até quis mandar uma questão, voltando ao idiotismo jurídico e a justiça brasileira. Não sei se vocês viram, deu muito destaque ontem, uma entrevista da ministra Calmon, parece que é Eliane Calmon, num jornal, falando sobre várias questões da justiça brasileira. Inclusive, ela fala que a maioria dos julgamentos são ações políticas para agradar a quem indica. Escancarou que os juízes superiores, eles cuidam muito dos inferiores e controlam, inclusive, até punições com promoções ou não. E até teve a ousadia de falar de que no judiciário existem bandidos. Isso aí, de manhã, causou repercussão e tem até uns que se queimaram e já estão respondendo a ela, de modo que se abriu mais uma discussão sobre a tão... Essa é das minhas. Ela é muito boa. Vamos ver se ela aguenta até o final o rojão. Vamos pôr energia nela. Se não me engano, ela está à frente do CNJ lá, né? Isso, Conselho Nacional de Justiça. Ela tem testosterona, ela é muito... Vamos ver até quando ela vai durar. Eu acho que o Brasil só vai melhorar mesmo através das mulheres. Não é por causa da Dilma, não. É porque as mulheres que vão tomar a frente, o bastão. É o jeito. A corrupção está grande demais. E a corrupção pior é a política. Exatamente. Tanto é que queriam tirar os poderes do CNJ, de fiscalizar o próprio judiciário. Estavam querendo cortar essa condição em função disso, eu acho. Pedro, Melissa, aqui atrás de você. Pois não. Página 29, em Principiologia. O último item. A inexperiência quanto ao princípio evolutivo de levar tudo direito. Você entende isso assim, às vezes por ansiedade, por pensar assim, estou atrasada, a gente quer carregar tudo junto, né? Exatamente. Você vê que de repente é uma questão de tempo, de treino, a idade vai fazendo a gente ver isso melhor. Como é que tu vê isso? Eu acho que tem relação, tem que ser levado em consideração esse momento que a pessoa esteja vivendo. Por exemplo, se é na fase preparatória, se é na fase executiva. E aí entra a idade. E além disso, a pessoa elencar justamente essas prioridades. Então, saber levar direito, a pessoa tem que ter abarcar um determinado universo de coisas que seja possível. Muitas vezes ela não vai conseguir levar todas essas frentes simultaneamente, mas ela não pode deixar nenhuma delas muito para trás. Então, muitas vezes ela pode fazer um escalonamento entre, por exemplo, aquelas que são raízes, que são veios, vertentes, que ela não vai abrir mão, ela vai levar simultaneamente. Isso já reduz o número. Existem aquelas outras que ela não pode deixar para trás. Então, em determinados momentos, de tempos em tempos, ela tem que voltar e atualizar aquela frente. Então, ela saber conjugar e conjuminar isso nos esforços do dia a dia é que está o segredo. Então, normalmente, as pessoas que são mais organizadas em termos de tempo, elas conseguem fazer mais coisas. É até um paradoxo. Porque, aparentemente, aquela pessoa que tem menos tempo, que faz mais coisas, consegue produzir mais do que aquelas pessoas que têm, muitas vezes, tempo livre e rendem menos. E é também um paradoxo o seguinte: hoje nós estamos vivendo mais e muitas vezes a pessoa tem a sensação de que falta tempo, ainda falta tempo, mas eu vejo que é muito vamos dizer assim, uma primazia da ansiedade, do processo emocional. A pessoa às vezes não quer parar e fazer uma organização, um planejamento, porque nesse planejamento ela vai ter que abrir mão de alguma coisa, ela vai ter que cortar.
E esse cortar, muitas vezes, envolve o processo emocional, ela vai ter que falar com determinadas pessoas, ou ela não, muitas vezes, está preparada para admitir os próprios limites. Uma das coisas mais sérias que eu vejo é nisso, a pessoa tem que admitir o limite dela. O que é levar direito? Quantas frentes são? Por exemplo, o homem tem uma realidade, a mulher tem outra. Então, tudo isso, eu acho que o que está por trás é essa condição de autopesquisa. A pessoa se conhecer e reconhecer quais são os próprios limites. E aí, com isso, ela vive melhor, porque aquilo que ela fizer, ela vai produzir. E ela vai produzir bem. Porque um dos efeitos colaterais também disso, de você levar tudo direito, a tendência é cair na qualidade. Você faz muitas coisas, mas a qualidade não é tão boa. Então a pessoa tem que ver que determinadas dessas frentes, dessas variáveis, não dá para não priorizar a qualidade. Então vamos supor, um processo assistencial, o processo da TENEPS. Se a pessoa coloca a TENEPS como sendo mais uma dessas frentes, a tendência vai ser com que a qualidade não fique boa. Então ela muitas vezes vai dormir na TENEPS, ela vai corromper a própria TENEPS. Então existem essas atividades que ela tem que olhar com outros olhos. Acho que ela tem que, vamos dizer assim, elencá-las com ponderação diferente, ou seja, com pesos diferentes. E se ela conseguir levar o básico dessas coisas, aí ela pode inserir outras frentes e outras variáveis no cotidiano. Senão, não vale a pena. Pedro, página 29, parafatologia, quinta linha. A esnobação nosológica perante os amparadores e o amparador tido com lanterna de cego. O que seria isso, Pedro? Seria o seguinte, essa metáfora, ela foi utilizada pelo professor Valdo, tem um capítulo do 200 teáticas. O que é? É justamente isso. Muitas vezes o amparador está do lado da pessoa, querendo inspirar, mas ele funciona como se fosse uma lanterna para um cego, ou seja, não vai funcionar. Porque a pessoa está cega, ela não está dando espaço. Ela está muito focada na dimensão humana, vamos dizer assim, nas sensações físicas, no processo instintual. Então a esnobação nosológica é essa. A pessoa ela não sabe dar abertura para uma intervenção positiva dos amparadores. Então isso no dia a dia é crucial, porque às vezes não, é no dia a dia que a gente precisa, que muitas vezes eles vêm e nos ajudam a perceber coisas que a gente não esteja percebendo. Às vezes dão inspirações, dicas, orientações. Então a pessoa tem que avaliar se no dia a dia ela lembra dos amparadores. Ela pensa na multidimensionalidade. Por exemplo, ela entrou no ambiente, ela pensou quem está ali, como está esse ambiente, qual é a repercussão que ela tem no holossoma dela. Então, existem vários casos, amigos, pessoas muito próximas, inclusive da própria Conscienciologia, que muitas vezes entraram numa dissidência em função, vamos dizer assim, de não saber lidar com a vida humana. Por exemplo, eu tenho casos na medicina, que a pessoa depois que se formou, aí começou a ganhar muito dinheiro, começou a entrar no processo de status, que a medicina muitas vezes pode causar, e a pessoa foi priorizando cada vez mais isso, tirando o voluntariado, e aí aos poucos ela foi saindo, se distanciando, e aí com o tempo ela acabou não voluntariando mais. Então isso por quê? Porque é um processo de holopensene. Ela acaba sendo engolida por um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias mais forte que ela, que é o processo às vezes do dinheiro, o processo do poder. Eu estava lendo também que na antiguidade eles já falavam sobre isso. É um ciclo entre o processo da prosperidade, a pessoa começava a ter muito status, muito dinheiro, muito poder, isso aliava-se ao processo de presunção. A pessoa começava a achar que ela era diferente, que ela estava superior, que ela era, vamos dizer assim, a tal, o maioral. E aí o que costumava acontecer? A pessoa começava a perder a noção da realidade. Então eles chamam que a pessoa entrava em um estado de loucura. Aí entra a megalomania, ela começa a achar que ela está acima do bem e do mal. E aí logo em seguida, uma quarta condição é a tragédia. Que lá na época eles achavam que os deuses castigavam essa pessoa. Mas que nada mais é do que um acidente de percurso. Porque a pessoa começa a corromper os próprios princípios, começa a achar que ela é diferente, né, das outras, que ela é especial. E aí entra assédio e, em geral, ela tem um acidente de percurso qualquer. Seja a própria dessoma, seja uma doença, seja lá o que for.
Então isso vem muitas vezes dessa traição que a gente falou antes da paraprocedência. Alver Petógrafo, suspeita de ser portadora do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, na fase adulta, me considero tranquilo em relação ao que foi a infância. Ainda não consegui superar a falta de concentração, organização e disciplina. Reconheço que por ter enorme potencial, inteligência e agilidade, deixo tudo para a última hora. Preciso de lei e pressão para poder produzir. Tenho sofrido com isso, quero mudar, mas não consigo. O que posso fazer? É uma senhora que está falando. Mais uma vez, eu acho que, se você não conhece, primeiro lê o livro da professora Graça Razeira, que é justamente sobre essa condição. Lá ela dá várias dicas, várias técnicas para lidar com isso. Você já superou uma grande parte pelo que você comentou, mas às vezes, não sei se você faz algum tratamento profissional, às vezes vale a pena com relação a isso. E outra coisa é você insistir nisso, você começar a tentar se organizar e principalmente se comprometer com algo que te traga motivação, principalmente do ponto de vista mental somático. Então você escrever um livro sobre isso, por exemplo, escrever um verbete, escrever um artigo, porque a própria motivação vai te ajudar na disciplina. Você vai querer concluir, você vai querer se dedicar para aquilo. E sem colocar deadline, ou seja, sem colocar um prazo fatal, para não aumentar a ansiedade. Então você vai, com o tempo, você vai se reeducando o próprio soma. Porque, mais uma vez, o seu corpo ele foi acostumado a funcionar de um modo muito automático, muito baseado nessa condição de pressa, né, de precipitação. Ainda sobre o caso de possessão da minha mulher, estou planejando começar a minha TENEPS a partir do ano que vem, do meio do ano que vem, durante o curso PDP que farei, e depois de ter calçado algumas coisas que ainda preciso. Se adiantar, começar a fazer a minha TENEPS antes, vai ajudar o problema de minha mulher? Olha, aí é difícil a gente dar opinião. Quem que pode falar? Na dúvida, abstenha-se. Eu acho que você está com um caso agudo, um caso crítico. Então, se até o meio do ano que vem a coisa se acalmar, tudo bem. Mas eu não anteciparia. E a minha opinião se eu estivesse no seu lugar. Mas você tem que avaliar outras variáveis. E, além disso, ver se não é o caso de internar a sua esposa, né, que tem risco de suicídio. Avalia isso com um profissional, ver se não é o caso, pelo menos uma temporada, para você dar algum encaminhamento, porque, pelo visto, ela está um pouco só, né? A família não assumiu e você está responsável, querendo ou não, por essa condição. Então, eu atuaria dessa forma. Os professores poderiam comentar a taquirritmia dentro do serenismo? Como a atuação taquirrítmica, ao nível da onipresença dos revolucionários e serenões, convive com a imperturbabilidade do serenismo? O Sovaldo vai. Isso é com você. Você que é o evoluciólogo aí dessa... Olha, eu acho que o processo da instantaneidade da manifestação dessas consciências mais avançadas é algo que é difícil de entender na prática, mas isso gera uma possibilidade de manifestação que faz com que ela se manifeste de um nível muito rápido, numa condição muito rápida, sem precisar entrar no ansiosismo. E eu acho até que é pré-requisito para você chegar nessa condição de, vamos dizer assim, de taquirritmia mais avançada, você precisa ter dominado a condição do psicossoma, senão você não consegue fazer essa conjuminação de muitas variáveis ao mesmo tempo de modo interassistencial e produtivo. Resumindo isso aí, fazendo uma síntese. Quem já tem a imperturbabilidade ou quem já vive dentro do sobrepairamento de equilíbrio cosmoético, ele já tem a taquirritmia. Já manifesta a taquirritmia. Então, veja, a taquirritmia junto da imperturbabilidade é um fato. E é o caminho do serenismo, exatamente. É o primeiro isso passo. Aí não tem nada de ansiosismo. Pedro, aqui em cima no ar. Pois não. Por favor, na página 29,
aqui na Codigologia, fala um pouco dessa, o segundo, né, o último, essa autocosmoeticidade que você tem que adaptar em função das transformações sociais modernas. Fala um pouco sobre isso. Vamos ler aqui a necessidade de atualização da autocosmoeticidade no Código de Conduta Pessoal em função das transformações sociais modernas. É exatamente isso, você tem que se adaptar e viver em sociedade. A sociedade hoje, ela vamos dizer assim, prima pelo processo da velocidade, prima por esse processo de, muitas vezes, de consumismo e de você render mais, mas você tem que ver o limite disso, porque senão você se vende os seus próprios valores. Eu citei aqui alguns casos, muitas vezes, de profissionais. O caso da medicina. A pessoa sabe que aquilo está indo contra a própria saúde, mas por uma justificativa, por uma autocorrupção, ela insiste naquilo. Então, ela não corta o mal pela raiz. Ela cria uma justificativa. Então, essa adaptação e atualização da autocosmoética é nesse sentido. Você atualiza ela para o século XXI. Olha, o status é esse. Então, como que eu vou me inserir? Eu vou ter que selecionar muitas vezes o que eu vou fazer, eu vou ter que falar mais não do que sim, eu vou ter que arrumar espaço para cuidar do meu soma, no processo de exercício físico, porque se deixar o dia a dia engole, a pessoa não prioriza isso. Então, ela vai ter que, vamos dizer assim, lançar mão de determinadas prioridades pessoais para fazer frente a esse novo código que muitas vezes é imposto a ela. Externamente. Não deixar a vida levar, né? Pelo contrário daquela música do daquela Zeca música, Pagodinho. exatamente. Tá, muito obrigada. Pedro, na página 33, no item consequências, no item 6, nos ou convivialidade, você pode comentar? Pois não. Comprometimento dos vínculos interpessoais, incluindo as amizades e relacionamentos afetivos. A tendência dessas pessoas que vivem numa velocidade muito grande, de não ter tempo para nada, muitas vezes é justamente não priorizar essa convivência. O fato de você ter uma vida social, por exemplo, de você ter um momento para ficar com os amigos, com os familiares, para, vamos dizer assim, trocar o processo afetivo. Então isso muitas vezes aborta não só essa convivência, mas o processo de assistência, porque a pessoa não tem tempo para fazer assistência. Então ela acaba que está priorizando outras coisas, que é muitas vezes a sobrevivência econômico-financeira, o processo de produtividade. Então isso é uma tendência realmente de acontecer. Então é bom a pessoa avaliar como é que ela é no dia a dia. Quando alguém pede uma informação, por exemplo, se ela tem tempo, se ela atende essa pessoa com calma, ou se ela é muito rápida nessa interação, como que ela funciona. Então, isso que a gente quis chamar a atenção. Muitas vezes, a convivialidade ela é comprometida nesse sentido. Pois não. Pedro, mais uma intervenção positiva para destacar o uso de certas palavras com propriedade em cima do lance. E, especialmente, a gente às vezes tem que consultar o dicionário, mas pela origem da palavra você pode ver. Você usou aqui o citígrado e o ignípede. Tudo dentro, em cima do lance. O citígrado é a pessoa que anda rápido, não é isso? Apressado, né? Isso aí pela origem da palavra. E outra coisa que eu queria perguntar, já aqui na coloquiologia, se conhece também a expressão, pode ser usada ou igual, andar, em vez de atrás do prejuízo, andar atrás da máquina. Você conhece essa expressão? Atrás do quê? Desculpa. Da máquina. Da máquina? Correr atrás da máquina é uma expressão também que se usa para pressa. Para pressa, né? Ok. Bacana. Até antes de começar aqui, o Arlindo lembrou de um provérbio italiano. Piano, piano, se va lontano e se arriva sano. Quer dizer, devagar, se vai ao longe e se chega bem, né? Se chega com saúde. Vou lembrar aqui a Itália do Arlindário. Arlindário gostou. Pedro, Melissa de novo. Pois não. Na página 31 é uma colocação, uma sugestão. Ok. Em polinomiologia, você diz ali segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas. Eu não sei se a intenção é colocar bem para físico, ou de repente colocar vidas ali para expandir um pouquinho. Sim, pode ser. E
Outra pergunta. Cadê? Aqui. Na página 30, neossinapsologia. O abortamento de neossinapses intermissivas causado pelo ansiosismo crônico. Você pode dar uma faladinha mais sobre isso? Sim, eu entendo da seguinte forma: o soma ele tem que estar tranquilo, funcionando bem, a fisiologia bem adequada, para você poder dar abertura para o paracérebro fazer essa decantação, né? Fazer esse download, fazer essa insinuação sobre o cérebro. Se você não dá esse espaço, que aí envolve momentos de reflexão, envolve a própria técnica de autorreflexão de 5 horas, os laboratórios, isso fica muito difícil. Então a pessoa acaba priorizando as sinapses muito humanas, que a gente coloca, se não me engano, em seguida, né? A pessoa troca essas neossinapses mentais somáticas pelas sinapses psicomotoras, porque ela está muito acostumada, isso traz um resultado muito rápido. Isso traz uma pseudo, vamos dizer assim, alegria, uma pseudo felicidade, e ela acha que ela está produzindo alguma coisa, mas na realidade a longo prazo não fica nada. Não enche buraco de dente, como o Sr. Walter costuma dizer. Então a ideia foi essa, foi fazer esse contraponto entre o processo mais duradouro do paracérebro e o processo muito instintivo do soma. Você trabalhou muito bem. 32 perguntas de fora hoje, dos teletertulianos, fora daqui. Agora, para ele, quantas a gente está esperando? Qual é o... Hein? 350. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 78 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 32 perguntas online, 56 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje são da Patrícia, sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária, a Valdirena, sobre Escola do Parapsiquismo, o Rodolfo, sobre Inteligência Financeira, a Neida, sobre Jornada de Educação, e o Rafael, sobre Imersão Laboratorial no Paradireito. E com vocês agora o Fernando, sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós queremos aqui, em nome do programa Amigo da Enciclopédia, a convidar ao tertuliano e ao teletertuliano, que ainda não é associado ao programa Amigo da Enciclopédia, para se tornar o mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Todos os recursos são direcionados integralmente para a manutenção e a operação do holociclo, da holoteca e do tertuliário. Todos esses ambientes, os custos operacionais, são mantidos pelos associados do programa Amigos da Enciclopédia, inclusive a transmissão diária das tertúlias via internet, mantida pelo programa Amigo da Enciclopédia. É muito fácil fazer. Você liga com seu cartão de crédito em mãos para o CAEC na recepção, das 8 às 18h30, no telefone 45 35 25 26 52. Em 3 minutos você faz a sua inscrição. É muito fácil, é muito rápido. E também pode associar-se pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Nós agradecemos. Boa tarde. Você se interessa em construir um planeta mais saudável e sustentável? Uma das formas é a gente conhecer mais sobre ecologia, recursos hídricos, sobre o ar, sobre a fauna, flora, inclusive energias imanentes e energias conscienciais. Uma das formas para você debater e conhecer esses assuntos é durante o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no dia 28 a 30 de outubro, ok? Vai ser no discernimento. As informações sobre esse evento no 3525-2652 ou no site com toda a programação, vários palestrantes de todo o Brasil, no www.responsabilidadeplanetaria.org.br. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para os alunos da Escola do Parapsiquismo e para as pessoas que estão em Foz do Iguaçu.
para a aula temática da Escola do Parapsiquismo, que vai acontecer no próximo sábado, dia 1º de outubro, com a professora Malu Balona, e o tema será Labilidade Parapsíquica, Humor Instável em Personalidades Sensitivas. A aula será na sala do ensino à distância do CAEC, e as pessoas que se encontram em Foz, a aula é gratuita. O horário da aula será das 15 às 17h30. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da PEX, convido para o curso Inteligência Financeira e ProEx, um curso à distância que vai ser realizado entre os dias 8 de outubro e 3 de dezembro. É um curso com 8 módulos, são 8 semanas consecutivas de curso. Cada semana existe uma atividade que você vai poder participar através de exercícios que são feitos na sua própria casa, e você faz essa ligação entre os seus exercícios e a sala de aula. Então o professor está toda a tutoria para você durante esse curso. Os professores do curso, coordenador Hernande Leite, e também temos as participações do professor Everaldo Bergonzini e César Cordioli. O curso, você pode entrar pelo site da Apex para saber mais informações, que é o www.apexinternacional.org/inteligência financeira. Os telefones para você entrar em contato, 3525-2652, que é a recepção do CAEC. As formas de pagamento são diversas: boleto, cartão, depósito em conta bancária. Você pode fazer tudo através do site da própria Apex. O valor, R$ 210. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro próximo. Portanto, a semana que vem. Ainda temos vagas, gente. Serão realizadas 3 conferências e 4 mesas de debate. Os temas serão relacionados à parapedagogia, de interesse de todos nós. Eu vou dar destaque hoje para a conferência de abertura, que será Paraepistemologia da Praxis Parapedagógica, com o professor Regson Alves. Então, para maiores informações, busque o site da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou ainda mande e-mail para contato@reaprendência.org, ou ainda pelos telefones 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Olá, gostaria de convidar a todos para a imersão laboratorial na Paradireitologia, nesse sábado, dia 1º de outubro. A imersão ocorre das 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde, e após das 7 horas às 8h30 nós temos debates sobre as parapercepções. Para quem quiser participar, é só marcar os laboratórios da recepção do CAEC, não tem custo algum fora os laboratórios. Estão todos convidados. O verbete eleito para amanhã é Paraclima Organizacional. A especialidade, Pensinologia, a autora, professora Isabel Manfroy. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.